Construct Productions. Hey. Olá, bem-vindos de volta ao meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Grace e neste canal eu falo sobre medicina na Argentina, sobre leituras, sobre os meus estudos e de vez em quando um pouco de tudo. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, de deixar um like e de conversar comigo nos comentários. Se tem uma coisa que essa pessoa que vos fala é PhD, é em ser lisa de grana. Porém, isso nunca me impediu de não aceitar a minha realidade e lutar com todas as minhas forças para mudar a minha história. Então, quando eu falo que qualquer pessoa pode fazer o mesmo, isso é um fato. A minha vida foi uma batalha desde cedo, e não porque eu sou uma pessoa excepcional, mas uma vida como a maioria dos brasileiros leva por aí. Nada veio de bandeja, tudo eu tive que correr atrás. Na minha vida e na vida aí da minha família, na nossa realidade, sonhar com medicina era uma utopia. Porque até mesmo para entrar numa federal e me manter só estudando, era algo que eu não podia fazer. Eu não teria nem mesmo como ficar numa federal sem trabalhar. Era uma coisa que isso estava fora de cogitação. E uma das coisas que sempre me faz refletir um pouco sobre a realidade do nosso país, o Brasil não deveria ser de outro mundo. A pessoa pobre consegue finalmente entrar em uma federal. Nós não deveríamos ficar surpresos com isso, não deveria virar documentário na televisão, nem manchete no jornal. Vocês concordam comigo? Que deveria ser algo comum do nosso dia a dia. Isso deveria acontecer todos os dias. Deveria ser algo comum. E embora muitos discursos aleguem que isso é comum hoje em dia, nós sabemos que não é. Embora existam sim programas que tentem facilitar e dar acesso a todos, a concorrência, ela segue desleal. Medicina, principalmente, segue sendo elitizada. E esses dias eu estava lendo na Infomoney e algo me surpreendeu. Eles usavam ali dados de 2020 e eles constataram, segundo pesquisas, que a probabilidade de um jovem pobre estar ali entre os 5% de melhores notas é de 1 para 600 candidatos. Enquanto, para um jovem rico, é 1 em cada 4. Então você percebe já aí, só com esse dado, como realmente é difícil para que o pobre consiga estar ali lutando de igual para igual. Gente, não é alguma disputa entre pobre e rico, é uma coisa que deveria ser igual para todo mundo. Por mais que a gente siga dizendo que basta estudar, que as oportunidades são iguais, que todo mundo tem a mesma oportunidade, só estudar para passar no Enem, a realidade é essa e vai continuar sendo essa, por um bom tempo ainda. Então sim, nós ficaremos de boca aberta todas as vezes que um pobre consegue entrar numa federal, estudando 12 horas por dia, trabalhando no turno da noite e ainda assim conseguir entrar numa federal. Deveria ser assim, pobre e rico todos os dias tendo as mesmas chances frente a um sistema. Tem coisas que eu não consigo compreender, porque as pessoas torcem o nariz quando milhares de estudantes resolvem estudar fora do Brasil. Então se nós resolvemos buscar outras alternativas, dar um jeito na nossa situação, isso é muito criticado e julgado. E aí a impressão que dá é que nós deveríamos então ficar todos passivos, reclamando nas redes sociais, criticando nas redes sociais, falando quanto a vida tem sido injusta e aceitar que nós não podemos fazer simplesmente nada para mudar nossa história. Porque quando tentamos fazer isso, quando tentamos mudar esse contexto, quando tentamos mudar a nossa realidade, isso não é visto com bons olhos. Talvez nós deveríamos ou poderíamos ser essas pessoas, mas nós optamos por uma vida bem dura. Embora alguns aleguem que nós fomos, na verdade, em busca de facilidade, só quem está ali na pele, sentindo na pele tudo que nós passamos, sabe o quanto a vida é dura. Existem sempre alguns no meio desses que resolvem, que ousam a enfrentar o sistema e aí atrás dos seus sonhos, que acreditam que às vezes o preço é até mais alto do que eles estariam dispostos a pagar. Sendo assim, acabam até desistindo no meio do caminho. Nós, que estamos ali no dia a dia, observando quanta renúncia, quanto sacrifício nós estamos fazendo, nós nem podemos julgar essas pessoas, porque nós sabemos o quanto é pesado mesmo. Então nós não podemos romantizar essa nossa decisão. Isso não é romântico, é duro. A Argentina, ela pode ter milhares de problemas, mas o acesso igualitário a uma universidade não é um deles. Em outubro de 2015 foi sancionada a Lei 24.521, que proíbe a aplicação de provas como método de ingresso.
universidades acabaram ganhando ali uma autonomia para determinar quais serão os seus critérios de ingresso. Ainda sobre essa lei, o artigo 7º dessa lei diz o seguinte: todas as pessoas que aprovem o ensino médio podem ingressar de maneira livre e irrestrita ao ensino superior. Todos nós que temos acesso à informação já é do nosso conhecimento e muitos países de primeiro mundo também têm acesso igualitário e garantido aos seus cidadãos. Analisando todo esse quadro e vindo de onde eu vim, a opção de ingressar em uma universidade, apesar da minha conjuntura socioeconômica, foi perfeita. E isso é tão profundo porque era a oportunidade de mudança de vida de toda uma geração. Aquilo que eu vou construir ainda e que eu já estou construindo não afeta só a mim, afeta os meus pais, afeta as minhas irmãs, afeta o meu filho, os filhos dos meus filhos e por aí vai. Por quê? Porque novas oportunidades estão sendo criadas dentro da minha família. Uma nova realidade está sendo estabelecida a partir de então. E isso eu falo com total propriedade, porque quando eu comecei tudo isso, essa caminhada, a minha mãe, ela ainda fazia faxina nas casas das pessoas para me ajudar a me manter na Argentina. Quando eu comecei a conseguir trabalhar, quando eu consegui dar conta de mim lá, eu consegui também mudar essa realidade dela. E ela saiu desse trabalho. E ela conseguiu ter uma vida muito melhor do que ela tinha quando eu cheguei na Argentina. Então, quando eu falo que isso não acaba em mim, é porque realmente você consegue, às vezes, mudar a vida daquelas pessoas que estão ao seu redor. A verdade é que quando você está de fora, você não passou pelas mesmas coisas, você não teve as mesmas dificuldades, é muito fácil apontar e dizer que a pessoa só não fez diferente porque não quis. Porque sim, ela sempre teve oportunidades. Isso é muito fácil quando você não passa pelos mesmos lugares que aquela pessoa passou. Beleza, entendemos tudo isso, e aí agora você diz, tá, eu também quero fazer isso. Só que o meu problema, como eu recebo muitas mensagens todos os dias, o meu problema não é bem esse, eu até quero fazer isso, mas eu não tenho como ir. Eu simplesmente não tenho como largar tudo, largar meu trabalho, para poder mudar minha vida, para poder fazer uma faculdade, para poder fazer alguma coisa. Eu sei disso. É lógico que apenas ter essa opção não garante que você vai conseguir largar tudo e ir estudar em outro país. Afinal, nós precisaremos de dinheiro para a mudança, para as despesas básicas, para os gastos com a faculdade. Seja pública ou privada, a faculdade sempre vai demandar algum tipo de gasto. E eu sei que nem todo mundo está disposto a fazer a loucura que eu fiz de largar tudo e meter a cara e a coragem e ver no que vai dar. Acho que estão corretos em não fazer isso, porque no meu caso poderia tudo ter dado errado. É essa a minha preocupação quando eu vejo na internet pessoas, empresas estimulando outras pessoas a largar tudo e aí sem um planejamento e não ter um plano B. É um pensamento que você precisa carregar. Beleza, se eu chegar lá e eu não conseguir um emprego, o que eu vou fazer? Dessa forma, esse plano B no seu bolso permite com que você não precise desistir de um sonho, de um futuro melhor, por conta da sua situação presente. E, gente, não é difícil criar um plano B. Você pode sim ter um plano B para ganhar dinheiro. Se eu tivesse esperado as oportunidades cair nas minhas mãos, eu não estaria aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Eu criei as minhas oportunidades. Todo mundo tem algo para oferecer. Todo mundo tem um tipo de serviço para oferecer, um tipo de produto para oferecer. Pense nas coisas que você sabe fazer. Eu sei fazer um salgado, eu sei fazer a unha, eu sei arrumar cabelo, eu sei fazer massagem. Pense em alguma coisa que você pode ensinar. Eu sei inglês, eu posso ensinar inglês. Eu sei italiano, eu posso ensinar italiano. Eu sei artesanato, então eu posso ensinar artesanato. A comunidade brasileira que tem, por exemplo, em Buenos Aires, ela é muito grande. E essa comunidade gosta muito de consumir produtos dos próprios brasileiros, serviços dos próprios brasileiros. Quando eu criei lá atrás, em 2015, o meu próprio negócio, para que ele pudesse me dar um respaldo financeiro, para que eu levasse adiante isso que eu estava fazendo, foi, sim, a melhor coisa que eu fiz. Mas depois eu fui conhecendo outras opções, outras formas que as pessoas usavam para ganhar dinheiro. Cheguei à conclusão que o meu segmento, ele acabava dando muito trabalho e que se eu não tivesse ali o meu marido do meu lado, que não estudasse e que seguisse continuando o trabalho e tomasse conta da empresa, eu não teria conseguido estudar. Seria muito difícil conseguir conciliar tudo com a demanda de trabalho que hoje a empresa carrega. Eu conheci pessoas que estavam fazendo outras coisas que a vida era bem mais leve. Por exemplo, eu descobri que existiam na Argentina alguns cursos curtos de 6 meses, 1 ano, que possibilitavam que a pessoa, depois desse tempo, pudesse arrumar um trabalho nessa área. Um desses cursos, por exemplo, era de cuidador de idosos, ou melhor, de acompanhante terapêutico, que você acaba não acompanhando só idosos, mas qualquer pessoa que precisa desse serviço. Paga muito, muito bem. Eu tive um colega brasileiro que fez esse curso e começou a trabalhar em clínicas privadas, sempre em um horário oposto aos das aulas. E ele ganhava muito bem.
Isso não foi ele falando. Um dia ele me mostrou quanto ele tinha ganhado. E realmente dava para ganhar muito bem. Ele chegou lá, ele percebeu que ele não tinha nenhum produto para oferecer, ele não sabia fazer nada, ele não tinha nenhum serviço que ele pudesse ensinar alguém ou prestar para alguém. Ele pensou, vou criar minha própria oportunidade, vou criar o meu trabalho. Se especializou, se capacitou em paralelo à faculdade e finalmente conseguiu entrar na área. Assim que as pessoas se mantêm em qualquer lugar do mundo. Para qualquer lugar que as pessoas vão, é assim que tudo começa. Existem N opções de formas que você pode se manter. Eu até posso fazer na sequência um vídeo dando opções e ideias que vocês podem colocar em prática nesse sentido. Outra coisa que você precisa pensar diante desse contexto, do contexto de não ter grana e querer mudar a sua vida, fazer um pé de meia. Ah, mas o que eu ganho não sobra e não tá dando para guardar. Faz uma vaquinha. Isso mesmo, não tenha vergonha. Fazer uma vaquinha online, pedir para as pessoas te ajudar nesse sonho, vender alguma coisa estando no Brasil para construir essa grana, isso não é errado. Errado mesmo é a gente ficar insistindo em uma vida que nós estamos vendo que não está indo para lugar nenhum. E o pior ainda, além de não estar indo para lugar nenhum, nós não temos uma perspectiva que isso mude. Uma coisa é uma situação, às vezes, que você está passando que é temporário, você sabe que vai mudar. Outra coisa é uma situação que você está vivendo que talvez não tenha solução. Você não tem nenhum caminho para seguir. Bem diferente é você ter caminhos, você tem opções. É isso que muitas vezes nós não entendemos. Nós sim temos opções. E quando nós não temos opções, nós podemos criar essas opções. Você está, de repente, numa encruzilhada. Você tem um caminho. Nesse caminho, você vê que lá o destino é belo. Ele é aquilo que você sempre sonhou. É aquilo que você quer viver no teu futuro. Mas durante esse caminho, você tem ali montanhas, você tem florestas, você tem obstáculos. E ele realmente vai ser difícil. Aí tem um outro caminho, que é o que você já está indo. Que ele é aconchegante, ele é quentinho. Ele é seguro, porque você já conhece esse caminho. Mas quando você olha lá na frente, não tem nada. Às vezes, na vida da gente, é necessário a gente abrir mão do caminho confortável, do caminho seguro, desse caminho que a gente já conhece, e ir para um caminho que às vezes as pessoas até dizem que isso é loucura. Mas a gente sabe aqui dentro que vale a pena. E é isso que importa. No momento mais difícil da nossa vida, ninguém está lá. Somente nós mesmos. Olhando para as nossas próprias escolhas e tendo que conviver com as nossas próprias escolhas. Este vídeo fez aí sentido para você, se você acha que realmente é ok. De repente eu devo olhar e mudar minha perspectiva, começar a recalcular a rota da minha vida. Não esqueça de deixar um like, de mandar para aquele seu amigo, que quem sabe ele quer muito fazer isso. Como eu recebo mensagens diárias de pessoas que querem muito fazer isso, mas as pessoas simplesmente estão olhando aqui. O agora, estão olhando o que elas têm nas mãos e esquecendo que elas podem criar algo que possibilite elas de levar isso adiante. Se ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever, deixe no comentário, é muito importante saber o que você pensa sobre este assunto. Não esqueça de olhar os links que sempre ficam na descrição e nos vemos no próximo vídeo.